O silêncio é a linguagem mais profunda da alma. É nele que Deus fala, é nele que o universo revela o que as palavras jamais poderiam explicar. Mas o ser humano moderno teme o silêncio. Ele corre, fala, distrai-se, porque sabe que quando tudo ao redor se cala, o que resta é ele mesmo, e isso o assusta. O silêncio é o espelho da verdade. Ele mostra quem você realmente é, não o que mostra ao mundo, mas o que carrega dentro, e é justamente por isso que poucos têm coragem de encará-lo. Deus usa o silêncio como ferramenta. Ele não fala quando você quer, ele fala quando você está pronto. E muitas vezes a preparação vem através da dor. Quando as portas se fecham, quando tudo parece desabar, quando ninguém te entende, é aí que o Criador está moldando o seu espírito. Ele te coloca no deserto para que você aprenda a ouvir. O deserto não é castigo, é o laboratório da fé. É onde o ego morre e a alma desperta. Há momentos na vida em que Deus precisa te quebrar para te reconstruir. Não por crueldade, mas por amor. Ele vê em você um potencial que você mesmo não vê. Ele sabe que, enquanto você estiver preso ao que é pequeno, jamais estará pronto para o que é grande. Então, ele remove, desestrutura, separa. E enquanto você chora pelo que perdeu, ele sorri pelo que está criando. É no caos que o plano divino ganha forma. A reconstrução interior começa quando você aceita que nada foi por acaso. Cada lágrima teve um propósito. Cada silêncio teve uma mensagem. Cada perda te aproximou mais de quem você realmente é. A vida não erra o alvo. Tudo o que te aconteceu, bom ou ruim, foi uma preparação para o momento em que você finalmente entenderia. O que Deus está construindo em você é maior do que tudo o que foi destruído. Mas reconstruir não é fácil, porque para renascer, algo precisa morrer. O velho eu, com seus medos, ilusões e dependências, precisa dar lugar ao novo. O silêncio é o útero da transformação. É o intervalo entre quem você era e quem está destinado a se tornar. É o momento em que a alma aprende a caminhar sem muletas, a confiar no invisível, a sentir a presença divina, mesmo quando tudo parece vazio. Aqueles que realmente evoluem são os que aprendem a permanecer. Quando tudo desmorona, eles não correm. Quando o mundo grita, eles se recolhem. Quando o barulho aumenta, eles mergulham ainda mais fundo no próprio silêncio. E é lá, no centro da alma, que encontram a voz de Deus dizendo: ainda estou aqui. Essa voz não vem com ruído, mas com paz. Ela não te empurra, te guia, não te prende, te liberta. O verdadeiro propósito nasce do silêncio. Enquanto você estiver cercado de distrações, não vai escutar a direção certa. O propósito não é descoberto pela mente, mas pelo espírito. É algo que vibra, que arde, que chama. Quando você o encontra, tudo começa a fazer sentido. As dores do passado se transformam em lições. Os erros viram sabedoria e até as quedas se tornam degraus. Mas o mundo vai tentar te afastar desse estado. Vai te empurrar para o barulho, para a pressa, para a ansiedade. As pessoas vão te chamar de distante, de frio, de estranho. Mas o que elas não sabem é que você está aprendendo a ouvir a única voz que importa. Você não está se afastando do mundo, está se aproximando de Deus, está aprendendo que o silêncio não é vazio, é cheio de respostas. Quando a alma desperta, ela percebe que o propósito não é fazer mais, mas ser mais. O propósito não é conquistar, é compreender. Não é sobre ter, é sobre se tornar. Quando essa consciência se instala, o medo perde força, a raiva se dissolve e a pressa desaparece. Você entende que tudo acontece no tempo exato, que cada fase tem seu propósito, que nada é atraso quando o tempo é divino. Deus não quer te ver sofrendo, mas quer te ver desperto, e às vezes o único caminho para o despertar é através da dor.
O sofrimento não é punição, é um chamado. Ele te obriga a olhar para dentro, a encarar o que estava ignorando. E quando você finalmente se rende, o milagre acontece. A reconstrução começa. Você percebe que nada se perdeu, tudo foi reciclado pela sabedoria divina. O silêncio é o portal da fé. É nele que você entende que a ausência de respostas também é uma resposta. Que não saber o próximo passo é exatamente o que te mantém em dependência de Deus. E quando você aprende a descansar nessa confiança, o desespero dá lugar à serenidade. Você não precisa mais controlar tudo, você apenas é. E nesse ser encontra a força que o mundo jamais poderia te dar. O verdadeiro propósito da vida não é acumular vitórias, mas evoluir espiritualmente. Cada desafio é um espelho, cada dor é um mestre, e o silêncio é o templo onde você encontra o Deus que habita dentro de você. Quando você passa a aceitar o silêncio como parte do plano, a dor começa a se transformar em luz. A vida não se torna mais fácil, mas você se torna mais forte. O que antes te destruía agora te ensina, o que antes te confundia agora te guia. Você percebe que o silêncio não é o fim da comunicação divina, é o momento em que Deus fala sem palavras, onde a linguagem é a vibração da paz que se instala dentro de você. Muitos se desesperam quando não ouvem Deus, pensam que ele os abandonou, mas o que não percebem é que o Criador está em silêncio justamente porque já falou o suficiente. Ele não repete o que você ainda não colocou em prática. Enquanto você insiste em agir pelo medo, ele espera. Enquanto você tenta controlar, ele observa. Mas quando você se entrega e confia, ele age. O silêncio é a prova de que Deus confia em você. Há momentos em que o silêncio é mais pedagógico que qualquer palavra. Ele te ensina a caminhar pela fé e não pela vista. Ele te faz compreender que o tempo de Deus não é o seu tempo. Que aquilo que você chama de demora, o céu chama de preparação. O silêncio é o período em que o oleiro trabalha na argila, moldando sem pressa, esculpindo cada detalhe da sua alma. E quando o vaso está pronto, a vida muda de direção. Deus não reconstrói sobre orgulho, mas sobre humildade. Ele te quebra para te lembrar que você não é o centro do universo, mas parte do plano divino. Ele te faz perder para que aprenda a confiar. Te deixa sem respostas para que aprenda a sentir. Te faz andar sozinho para que perceba que nunca esteve só. A reconstrução interior é o processo mais doloroso e mais divino que existe, porque é onde o ego morre e o espírito renasce. O homem que passa pelo silêncio e sai transformado nunca mais é o mesmo. Ele aprende a não reagir, aprende a observar, aprende a esperar. Ele entende que o caos exterior não tem poder sobre a paz interior, que a opinião dos outros é apenas ruído e que a aprovação mais importante é a de Deus. Ele se torna inabalável porque aprendeu a viver de dentro para fora. O silêncio também é o campo onde floresce o discernimento. É nele que você aprende a separar o que é da sua mente e o que é da sua alma, o que é impulso e o que é direção, o que vem do ego e o que vem de Deus. E essa clareza é o que liberta. Quando você passa a ouvir o Espírito, o barulho do mundo perde importância. Você não busca mais respostas fora, porque já as encontra dentro. Muitos pedem sinais, mas ignoram o principal, o próprio coração. O silêncio é onde o coração fala mais alto. É onde você percebe que a resposta sempre esteve ali, esperando o momento em que você se acalmasse para ouvi-la. Deus nunca se ausenta. É a mente agitada que cria a distância. Quando o coração se aquieta, o Criador se manifesta. Às vezes, o silêncio de Deus é proteção. Ele não fala, porque sabe que se te mostrasse agora, você estragaria o plano, tentando antecipar o tempo. Ele não te entrega algo porque quer que você amadureça primeiro. Ele não permite certos caminhos porque sabe que o preço seria alto demais para sua alma. E é nesse aparente vazio que ele mais trabalha de
forma invisível, preparando o cenário para o novo ciclo que virá. Reconstruir não é voltar a ser quem era, mas se tornar quem você deveria ser desde o início. O processo de reconstrução é o desmonte da ilusão. É Deus te mostrando o que nunca foi real, o que você sustentava apenas por medo de perder. E quando tudo se desfaz, a verdade aparece. É aí que o espírito amadurece, o ego se rende e o propósito floresce. Não resista ao silêncio. Nele estão os códigos da sua transformação. Pare de correr de si mesmo, pare de preencher o vazio com distrações. Aprenda a estar só e descobrirá que nunca esteve só. Aprenda a ouvir o silêncio e perceberá que Deus sempre respondeu. Aprenda a confiar no invisível e verá milagres acontecerem no visível. O silêncio é o berço da fé. A fé não é acreditar quando tudo está bem, é continuar acreditando quando tudo parece perdido. É ter paz mesmo sem explicação, é caminhar no escuro com a certeza de que a luz voltará, e quando ela volta você entende que nunca esteve apagada, apenas estava te ensinando a enxergar com os olhos da alma. Quando o mundo te virar as costas, não se desespere. Às vezes, é o próprio Deus te empurrando para o deserto, onde Ele quer falar contigo. Quando tudo ao seu redor parecer ruir, entenda. Não é destruição, é reconstrução. E quando o silêncio te envolver, não fuja, apenas respire, confie e escute. O Criador está te refazendo de dentro para fora. O poder do silêncio não está em calar o mundo, mas em ouvir o que o mundo não é capaz de dizer. Está em compreender o ritmo divino da vida, em aceitar que tudo tem seu tempo, o tempo de florescer, o tempo de recolher, o tempo de renascer. Deus não está distante, Ele está no intervalo entre seus pensamentos, nas pausas que você tenta preencher, na calma que te visita quando o medo some. O propósito da vida é simples: aprender a amar, servir e confiar. O silêncio é o treinamento para isso. Ele te ensina que a força não está no barulho das vitórias, mas na serenidade das batalhas invisíveis. Ele te mostra que a fé não é um grito, é um sussurro. E quando você escuta esse sussurro, percebe que nunca precisou de respostas, só de presença. E no final, quando o barulho do mundo cessar e o eco da sua alma for tudo o que restar, você entenderá: o silêncio era Deus, e Deus sempre esteve falando.